Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Benfica, o episódio número 27, para falarmos, obviamente, da última semana de Benfica, mas hoje, e permitam-nos já o enquadramento inicial, vamos focar-nos em quem merece e em quem nem sempre tem o devido destaque. João, antes de mais, bem-vindo também. Hoje vamos focar-nos muito nas mulheres do Benfica. Exatamente. Desde logo porque tivemos vários títulos no feminino no último fim de semana, também tivemos felizmente no masculino, mas quase à boleia do destaque que as modalidades do futebol feminino tiveram no fim de semana, vamos centrar-nos muito na importância histórica de várias figuras, mulheres do Benfica, e portanto queria deixar já esse enquadramento. Não se preocupem, também vamos falar do Benfica Moreirense lá mais para o fim. Hoje não é prioridade, permitam-nos essa exceção nesta semana, mas João, antes de irmos à pergunta, antes de irmos aos números 27, que eu sei que tu também já andaste a pesquisar sobre isso, tenho curiosidade para perceber se encontraste algum 27 feminino, porque foi difícil. Eu não andei à procura, Difícil. mas não consegui encontrar. Não quer dizer que não existe, existe, exatamente. mas tive dificuldade. Porque depois também não consegui encontrar nenhuma informação precisa de uma outra modalidade sobre os números que estavam a ser usados Até por aí, pelas atletas. porque nós fizemos, se calhar, um trabalho de pesquisa Exatamente. mais demorado do que nos episódios anteriores e ficamos também com esta, eu pelo menos fiquei com esta sensação que não é tão fácil assim, Claro. Chegar a informação fidedigna no que toca ao futebol feminino. Futebol feminino, modalidades femininas e as mulheres no Benfica. Bom, primeiro deixa-me dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ver ou ouvir. Darei um grande abraço a toda a gente de todos os clubes. Ora. E como nós dizíamos, hoje Espera aí. Por falar em todos os clubes, Ouviste. Vamos, o nosso Miguel 2. O nosso Miguel 2, hoje, aliás, nós hoje devíamos fazer um minuto de silêncio em forma de protesto, porque tiraram-nos o Miguel e colocaram aqui outro indivíduo. Eu não sei se posso revelar o nome, nem o clube, mas não é benfiquista. Não é benfiquista. E ele se calhar é um minion vestido de... Isto só para dizer isso, e portanto quando o João agora disse, não é, o dos outros clubes, houve ali um riso. Smile, ali um riso. E antes de avançarmos para a malta que está a ver isto em vídeo, Exatamente. eu não quero, eu já não vos vou aturar mais. As meias estão bem hoje? Ora, olha aqui. Hoje está? Está bom? Tá. Olha, isso, obrigado. Estão quase. Olha aí o plano. Tá bom? Olha aí o plano. Tá bom? Não, Pronto. se a ideia é fazer tipo um desfile. Olha aí a sapatilhinha. A ideia não era fazer um desfile, mas enfim. Os Quanto à comentários... camisola, o que é que aconteceu? Eu fui obrigado a trazê-la. Fui obrigado pela pessoa que está responsável pela realização para treinar para sábado, que isto vai servir como alvo. Ok? SLB, estão a ver? Para sábado à noite. Bom, vamos falar de coisas mais alegres. Vamos, sim, senhor. Porque foi um fim de semana alegre. Foi um fim de semana bom. É evidente que podem sempre dizer, lá estão eles perdem na bola e, portanto... Nem perdemos. Perdemos na equipa B. Mas acho que o Benfica esteve, sobretudo, vamos muitas coisas para o Cosme Damião. É isso. Não é? Nós não precisamos de um museu com o minuto 92. Nós temos um museu que tem prémios, que tem taças, não é uma coisa... E até tem taças de papelão. E é verdade, lembras-te desse? Já imaginaste o que era nós... malta, levem isto a alguém. Vocês não me façam, imaginando, como eu acho que vai acontecer, que nós vamos acabar esta época sem derrotas. Não me façam uma taça de cartão com isto. Nenhum caixo de escola a dizer os invencíveis, ok? Malta, menos. Mas eu quero ganhar os jogos todos. Já que estou em segundo lugar. E agora a consequência será ganhar essa tacinha. Exatamente. Até porque nós dizíamos que quando estávamos em terceiro... Isto já está a descambar. Era ir para o segundo. E agora do segundo vamos atacar o primeiro. Bom, muito bom. Nota-se que estamos felizes. Estou numa fase boa, sim. acho que sim. Eu acho que agora, voltando ou focando no que estávamos a dizer, há de facto um menor protagonismo do desporto praticado por mulheres, não é? Nós até discutíamos isso das palavras, sobre se podíamos dizer o futsal feminino, o futebol feminino, e nós dizíamos, não, quer dizer, o futebol não é masculino nem feminino, claro. Não é? Mas por economia de linguagem eu acho que fica mais fácil nós dizermos sim. O futebol masculino ou o futebol feminino, sem estarmos aqui com algum tipo de linguagem pejorativa ou com outro significado. E uma das coisas que eu me cruzei no trabalho que fomos fazendo foi com um estudo
que foi feito por Pedro Saraiva, Virgínia Ferreira e Maria João Silveirinha da Universidade de Coimbra, e em que eles diziam sobre o desporto praticado por mulheres, foram fazer uma investigação sobre a presença do desporto praticado por mulheres na comunicação social. Ok? E fizeram uma análise dos 3 jornais que em Portugal mais se vendiam e fizeram uma análise de 96 a 2016. São 20 anos de análise em que viram 2.414 notícias. E há uma conclusão que eles tiraram, e eu vou lê-la para não fugir à verdade. Os resultados não revelam mudanças, repito, não revelam mudanças significativas na cobertura do desporto feminino ao longo de 2 décadas. Nenhuma diminuição assinalável da sexualização das atletas. Okay. O que significava que muitas vezes a comunicação era feita por caminhos menos corretos. Eu acredito que de 2016 para cá, muito por força do investimento que o Benfica tem feito, porque aí a verdade tem que ser dita, o Benfica tem feito um investimento muito grande e que eu acho que nós devemos reconhecer e saudar. Sem dúvida. Porque o que o Benfica tem feito nas modalidades é de facto avassalador, e é preciso que esta mensagem, que repito, é de um estudo que foi feito até 2016, já passaram 10 anos, e eu quero acreditar que hoje a realidade será diferente. Ligeiramente diferente. Mas não é assim tão diferente. Exato, eu acho que o ligeiro aqui ajuda a enquadrar a questão. Pensemos, por exemplo, o que acontece muitas vezes num jogo sem importância no futebol masculino, e a bancada está cheia, e temos jogos de Champions e jogos importantes, por exemplo com o Sporting, no Estádio da Luz, e conseguimos lá meter muito pouca gente. Portanto, isso significa que nós, enquanto adeptos, não estamos despertos para o desporto praticado por mulheres, porque essas mulheres usam o manto sagrado como qualquer um dos homens, não é? E trabalham, se calhar, em condições mais difíceis, se calhar com vidas familiares, porque muitas delas não são profissionais, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, valorizar o que tem sido feito. E neste momento estamos a falar de destacar sobretudo as mulheres do futebol. Estamos porque houve hexacampeonato no fim de semana. A equipa do Benfica conquistou mais uma vez a Liga BPI. Também houve títulos no hóquei patins e também houve títulos no futsal aí a dobrar, quer masculino, quer no feminino. O único dissabor do nosso fim de semana terá sido o hóquei masculino, que não sei se concordas, tu já sabes a minha opinião sobre o hóquei, não é? A questão de um desporto em que eu não vejo a bola, às vezes é-me difícil acompanhar, mas terá sido, não, foi de facto o único grande dissabor do fim de semana, mas vamos começar por dar importância a uma equipa que a merece, que é a equipa de futebol feminino do Benfica. 6 campeonatos consecutivos, aliás, desde que foi criada ganhou sempre, só não tem mais um título nacional porque houve Covid. Na altura a equipa do Benfica estava em igualdade pontual com o Sporting na liderança desse campeonato, mas são 6 campeonatos seguidos numa aposta, como tu já disseste, bem feita com convicção, sobretudo. Não se avançou para o futebol feminino no Benfica com a ideia do vamos ver o que é que isto dá. Não, foi um investimento feito com pés e cabeça, com pessoas sérias, com pessoas muito competentes e que nos trouxeram até este momento, e eu espero que este seja apenas o início, e vamos falar um bocadinho também sobre o futuro da equipa feminina de futebol do Benfica, mas primeiro dar os parabéns pelo título, dar os parabéns às 6 ex-campeãs, também vamos falar delas, mas começar por se calhar por esta ideia de domínio interno. E aqui, perdoem-nos se volta e meia formos traçando também paralelismos com o masculino, porque eu acho que é o nosso universo, e dentro do Benfica, mais uma vez, usando a frase do João, cabem todos, e portanto as comparações que formos fazendo não são comparações no sentido se os homens podem, as mulheres também deviam, ou não é por aí. Mas eu, ao fazer a preparação para este episódio, mas já antes, não me consegui deslargar de uma certa ideia que é a seguinte: no feminino nós se calhar encontramos muito daquilo que nós sentimos falta no masculino. Identificação das jogadoras com a bancada, com o universo benfiquista, o domínio avassalador interno que elas têm, aquela fome de ganhar. Ganhamos 5, vamos ganhar 6. E não tenho dúvidas nenhumas que aquelas jogadoras já estão a pensar, vamos ganhar o 7º consecutivo para o ano. E, portanto, começar por este elogio desta fome que estas jogadoras têm, no caso do futebol, mas já lá vamos às modalidades também,
e se calhar desta ideia que no feminino nós encontramos muito daquele conforto emocional que não temos no masculino. Concordo. Repara que nós temos jogadoras que explicitamente dizem: eu estou a jogar com o clube desde que eu me lembro, eu sempre fui do Benfica, sou benfiquista, e ganhar com a camisola do Benfica é muito especial para mim. Raramente tens alguém no futebol a assumir desta forma aberta a sua condição. E eu concordo contigo. Sente-se muito desta alma, desta vontade de querer ganhar, de vestir a camisola, a alegria que é, porque eu acho que, quer para nós os dois, quer para qualquer uma das pessoas que nos está a ouvir, vestir a camisola do Benfica era qualquer coisa que seria um sonho. Eu se me dessem a oportunidade de vestir a camisola do Benfica e entrar na Luz, ou em qualquer estádio, para jogar pelo Benfica, eu seria um daqueles jogadores que depois um Duarte desta vida e um João no podcast seguinte iam arrasar de cima a baixo, porque eu não ia poder com os nervos. Mas era qualquer coisa de fascinante, não é? Sem dúvida. Era uma espécie de cumprir um sonho. E estas jovens, porque estamos a falar quem pratica desporto a este nível, são sempre Mais jovens que nós. Mais jovens que nós, Portanto... não posso ser desta maneira, que são pessoas que estão a cumprir, muitas delas, um sonho. E ao que sei, o Benfica tem criado condições para que a prática desportiva delas seja uma prática desportiva com boas condições. E isso, acho eu, nota-se no resultado do trabalho que tem sido feito. Não é? No futebol feminino, repara, o Boa Vista, quando isto começa, estamos a falar ainda nos anos 80, nessa lógica de comparação, tu pensa que o futebol dos homens foi jogado desde o início do século passado. O Porto, o Benfica, o Sporting, o Belenenses, etc, etc, começaram a jogar há 100 anos. As mulheres, ou às mulheres, só foi permitido competir já no fim dos anos 80. Ok? Portanto, é uma diferença gigantesca. Meio porquê? século. Passámos agora poucos dias do 25 de Abril, mas a ditadura que vivíamos em Portugal durante o fascismo foi uma ditadura que emprestava à mulher um papel muito específico e redutor, muito redutor, que era o papel da dona de casa, e o desporto era uma espécie, ok, isto é permitido, e isto era a ginástica, a natação, a patinagem e o voleibol, era sobretudo isto. Quer dizer, mulheres a jogar futebol era uma coisa impensável, não é? E é só por isso que o Boa Vista é o primeiro clube que verdadeiramente toma conta do futebol feminino e arranca com 8 títulos até meio da década de 90. Depois aparece o 1º de dezembro, que, quer dizer, o Gatões ganha ali pelo meio, mas o 1º de dezembro faz 11 títulos seguidos. Eu acho que o Benfica tem esta meta de ir atrás destes títulos. Depois, o futebol Benfica também ganha alguma importância nisto. O Sporting também ganha 2 títulos, o Braga 1, e depois o Benfica arranca para esta série, depois de ter sido campeão da 2ª divisão. Exatamente. Arranca para esta série que me parece, és a campeão, nunca houve ninguém no masculino que eu tivesse conseguido. É verdade. Não é? E mesmo para o Penta... Ou seja, só ex-campeão, na luta entre os 3 crónicos, só há um. Exatamente. Por isso. O Benfica e Manu. Isto para não falar do hóquei, mas já lá vamos ao hóquei. Dizer que do ponto de vista, de facto, do futebol feminino, eu concordo contigo na análise do que foi o trabalho do Benfica, mas também é verdade que os números mostram que houve algum desinvestimento do Sport Lisboa e Benfica no desporto, neste caso na equipa de futebol feminino. Nós já estivemos melhor do que estamos. Tivemos de facto épocas em que até a nossa presença na Champions foi de nível altíssimo, não é? Nós batemos com as melhores equipas da Europa. Temos uns quartos de final da Liga dos Campeões. Exatamente. Portanto, o Benfica fez de facto... Eu estava na Luz nesse jogo com o Lyon. Uma trajetória muito positiva, mas que depois de algum modo o Benfica desinvestiu. Sim, é um tema interessante. Devemos de refletir sobre isso, não é? Sim. Eu acho que podemos manter-nos aqui na questão do futebol feminino. Para já destacar o nome, são conhecidíssimos, das 6 ex-campeãs, a Catarina Amada, a Lúcia Alves, a Pauleta, a Carol Costa, a Nicole Raisla, a Cristi Ushaiba. Portanto, são as 6 que têm esta sequência toda. Outras houve que já não estão no clube, que fizeram parte daqueles primeiros títulos. Há jogadoras que são figuras importantes, como a Ana Vitória, a Silvia Rebelo, a Andreia Faria, a Chloe Lacasse,
que se calhar juntamente com a Kika foi a primeira grande figura, até pela saída depois para o Arsenal, em que tu percebes, ok, do ponto de vista positivo, o Benfica tinha aqui uma jogadora de classe internacional e mundial, e depois para encaixar se calhar na tua reflexão, também começaste a perceber que o caminho no feminino, muito provavelmente, e era este raciocínio que eu queria chegar, inevitavelmente vai seguir o rumo do masculino. E a Kika depois é a Kika, o segundo exemplo disso. E quando falarmos, eu sei que nós vamos destacar aqui várias figuras, várias mulheres do futebol. Aliás, tu não chegaste a fazer a pergunta, já avançamos essa parte. Pois foi, não é? porque no fundo... Mas continua o teu raciocínio. Mas podemos encaixá-la depois ali no meio. Podes avançar com a pergunta que temos falado. Portanto, a pergunta é qual será a mulher mais importante na história do Benfica. Eu refleti sobre isso e fomos trocando mensagens ontem à noite enquanto preparávamos. Eu tenho dificuldade em escolher uma. Tenho também. Porque eu acho que há mulheres importantes em várias modalidades por razões diferentes. Vamos falar de algumas mais à frente. Eu acho que no futebol feminino, destacando as ex-campeãs, destacando figuras que foram importantes, eu queria aproveitar já para dar a minha opinião, por exemplo, sobre a Kika. Isso. Eu sei que depois da saída da Kika, muitos benfiquistas têm uma opinião um bocadinho diferente da Kika que tinham quando a Kika estava cá. Eu respeito essas opiniões. Eu não sei em que moldes é que a Kika saiu, quais foram as negociações, nem me interessa. O que eu acho é que a Kika deu ao futebol feminino do Benfica e ao futebol feminino português uma coisa que nunca tinha tido. Que nem a Jéssica Silva, que foi a primeira, eu vou-lhe chamar, superstar do futebol feminino, conseguiu dar, que foi uma dimensão planetária. Eu disse uma vez num podcast que já não há aqui na casa, que era o Primeiras Senhoras, na altura do último campeonato do mundo, que a Kika podia ser a Alex Morgan portuguesa, no sentido em que dá qualidade desportiva, dá rendimento, e a Kika deu rendimento desportivo ao Benfica. É uma craque. É uma craque. Mas depois elevou o nível do jogo global, do marketing, do mediatismo, da atenção que as pessoas dão à modalidade, ou neste caso ao futebol feminino, que mais nenhuma jogadora conseguiu dar. E a Kika é uma embaixadora do Benfica. Absolutamente. Gostes ou não do estilo, gostes ou não da forma como ela terá saído, mais uma vez, para mim isso é totalmente indiferente. A Kika hoje é uma embaixadora do futebol feminino português, e é uma embaixadora do Benfica, e ter uma estrela mundial que ela já é, porque está numa das melhores equipas do mundo, a referir-se ao Benfica e a ligar-se às suas raízes, é a maior embaixadora que o futebol feminino pode ter. Assume a condição de adepta sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sempre que tem declarações públicas, são elogiosas e são do carinho que ela sente, do amor que ela sente pelo Benfica. Ainda há dias ela dizia que o Benfica é a minha casa, no sentido que é onde se volta para ser feliz. Sem dúvida. Pensa, por exemplo, que até nesta questão que eu comecei há pouco da comunicação, a Kika fez publicidade. Aparece em publicidade a diferentes produtos, o que significa que as marcas conseguem ver na qualidade dela e na capacidade dela ser um canal de comunicação para chegar aos adeptos. Obviamente isto acontece por causa da qualidade dela e pela naturalidade dela. Portanto, sim, eu acho que a Kika foi um elemento obviamente importantíssimo do ponto de vista do jogo, mas foi também muito importante do ponto de vista sem dúvida, desse reconhecimento. Porque quando se critica, e bem, a falta de visibilidade, de mediatismo, da importância que se dá ao futebol feminino comparativamente ao futebol masculino, eu acho que a Kika e outras figuras, mas no caso português e no caso do Benfica, a Kika foi o clique que permitiu ao futebol feminino ter outra visibilidade. Vês miúdos, jovens, com a camisola da Kika. Sem dúvida, sem dúvida. É uma estrela, é uma estrela. Significa alguma coisa, mesmo ao nível da seleção. Não vou dizer que vejo todos os dias, mas já vi várias vezes rapazes e raparigas jovens com camisolas da Kika da seleção, o que significa que há esse reconhecimento pelo trabalho que ela fez. E sendo ela do Benfica, por maioria de razão, ainda mais, não é? Deixa-me só dizer que eu destacaria a Catarina Amado também pelo número de jogos. Sim. E acho que a Lúcia Alves, e sobretudo este ano, eu acho que a Lúcia incorpora muito também dessa, vamos chamar mística,
Sim, Nós gostamos que já seja foi minha mística. figura da semana aqui uma vez, a Lúcia. É que seja muito daquilo que nós achamos que deve ser É o jogador Benfica. do Benfica. A Lúcia é o não é? Benfica. Acho que sem Ela dúvida vai, ela nenhuma. morde, ela quer ganhar mais do que ninguém, tem uma atitude, uma entrega perante o jogo, que mesmo quando falha um passo, mesmo quando não joga tão bem tecnicamente, pá, não há nada a apontar à Sim, Lúcia. absolutamente. Figura de identificação, acho que, claramente. Quando o Benfica arranca, tivemos cá também uma jogadora que está relativamente esquecida, que foi a Darlene, que marca 137 golos no Benfica. Ela tem uma média de 2,25 golos por jogo. É verdade. E agora dir-me-ão, ok, era a segunda liga, eu digo, vão lá vocês. 2,25. Vão lá vocês. Em jogos às terças ou quintas ou quartas com os vossos amigos, à noite, durante uma época, digam-me a vossa média de golos. Depois, claro, a Chloe, a Kika faz 81 golos no Benfica, que também é um número muito, muito impressionante. A Ana Vitória, claro. Ana Vitória. A Nicole, que ainda cá está. Então essas seriam as jogadoras que eu destacaria deste percurso que o Benfica tem feito, digamos que esta década. Sim. Mais coisa, menos coisa. Mas deixa-me referir aquilo que foi o 11, porque também acho que valia a pena falar sobre isto, para quem conhece menos o futebol feminino, e até para perceber a questão das nacionalidades e perceberem como é que isto anda. A guarda-redes do Benfica é alemã, a Helena Pauls, não sei se é assim que se lê. Helena Pauls. É alemã. Jogámos com a Catarina Amado, que é portuguesa, a Carol Costa também portuguesa e que já marcou 10 golos, a Diana Gomes, a Lúcia Alves, e temos uma jogadora norueguesa, que também não sei se a minha pronúncia, Marit Land, espero que esteja a dizer bem, se não estiver, olhem, peço-vos desculpa, a Chandra Davidson do Canadá, a Martin Prieto de Espanha, a Caroline Muller, a Diana também jogou, e a Nicole também esteve em campo. O treinador é o Ivan Batista, 34 anos, e que tomou conta da equipa. Vamos falar aqui um bocadinho na mudança, não porque é? assume um legado difícil da Filipa Patão, Da Filipa Patão. que realmente deixou marca na forma de liderar, na qualidade que conseguiu emprestar à equipa, e o Benfica teve dificuldades este ano em alguns momentos, a qualidade futebolística não esteve se calhar à altura, a campanha na Champions com 2 empates e 4 derrotas, olhando para o nível, voltando um bocadinho à questão, reflexão inicial do caminho que o futebol feminino está a tomar e que vai ser difícil se calhar para os clubes portugueses, nomeadamente para o Benfica, poderem manter-se nessa elite europeia, porque realmente o dinheiro também já começa a fazer diferença, mas é preciso melhorar este nível europeu, porque este ano não foi positivo, mas o Ivan Batista consegue no final fazer aquilo que era o mais importante, que é revalidar o título. Sim, absolutamente. E repara, neste contexto em que o Benfica investe, cria o futebol feminino, aposta, temos jogos no Estádio da Luz, como vai acontecer este fim de semana, e, portanto vocês ainda vão a tempo de comprar bilhetes para ir ver o Benfica Sporting, que é no Estádio da Luz. E se muitas vezes parece que é tão difícil arranjar bilhetes para ver jogos do Benfica, tem aqui uma boa oportunidade para irem ver o jogo. Mas dizer que, mesmo em Portugal, o crescimento do futebol feminino tem sido muito interessante. Aqui uma palavra para a Federação, para as associações que têm feito esse trabalho, e obviamente para os clubes. Para os clubes, claro. O Torriense está a fazer um trabalho muito positivo. Incrível. Elogio seja feito ao Braga, que hoje em dia se calhar não com o mesmo vigor, mas que também fez essa aposta. Mas fez uma aposta. Aliás, tem um estádio próprio aqui para em o futebol Gaia, feminino, onde o Benfica foi campeão este fim de semana. O Valadares, que aqui em Gaia, aqui onde nós estamos a gravar, tem tido um papel... Tu não digas onde é que nós estamos a gravar, senão qualquer dia não gostam e vêm-nos aqui bater à porta. Ok. Mas não é em Valadares. Valadares é a terra do Cota do Bigode, se vocês quiserem passar por lá. Depois, acho que também nas primeiras 3 divisões há 166 equipas, o que já denota de facto uma realidade que está sustentada, e o aparecimento de jogadoras que sejam referências são obviamente importantes para estimular e fazer com que as nossas jovens queiram jogar futebol e queiram praticar desporto, porque eu vou percebendo da realidade que eu vou conhecendo que ainda não é tão fácil praticar desporto no caso das meninas como é no dos rapazes, não é? E portanto esse é um caminho que tem que ser feito, tem que ser valorizado, e tem que ser valorizado por toda a sua dimensão. O Benfica faz a sua parte, e acho que o Benfica tem uma responsabilidade acrescida, sendo, como nós estamos a ver, a maior
força no desporto feminino, mas obviamente isto tem que ser acompanhado por uma competição um bocadinho melhor, porque também não tem sido fácil para muitos dos clubes que estão na primeira e segunda divisão, sobretudo, continuarem a competir, porque as dificuldades financeiras para suportar É questão, isto... e para fecharmos... E passa pela notoriedade. Sim, sim. Porque as marcas, a comunicação social, se conseguirem dar mais espaço, dirão assim, mas porquê? Estás a sugerir que haja cotas? O que é verdade é que as cotas, por exemplo, na política ou nas empresas, acabaram por ter um efeito. Pode-se discutir a sua importância e se deve ou se não deve haver cotas, ok? Certo. Mas o que é verdade é, antes das cotas e depois das cotas, há um impacto. Certo. Há mais mulheres nos sítios de poder, de decisão. A questão das cotas parece-me que é um cenário que vamos criar condições, e não me interpretem mal, eu vou tentar explicar isto, porque eu concordo com o que tu estás a dizer. Há uma injustiça, criando a cota, se calhar vamos acentuar essa injustiça porque é obrigatório depois colocar, se calhar, mulheres em determinados cargos que podem nem sequer ter essa capacidade para esses cargos, mas é a velha questão do vamos piorar a coisa um bocadinho antes de melhorar, porque depois a consequência é de facto melhorar. Ou seja, eu sei que isto é muito polémico e há muitas mulheres que discordam desta minha opinião e se quiserem ir ao debate, vamos ao debate. Mas pensemos, por exemplo, quando nós fazemos a pergunta quem é a mulher mais importante da história do Benfica, nós continuamos a ter dificuldade em dizer quem foi. Nenhum de nós hesita um minuto em dizer quem foi a pessoa mais importante da história do Benfica. Uns dirão foi o Eusébio, outros dirão foi o Cosme Damião, outros dirão... Sim, há para todos os gostos quase, mas... Mas reconhecemos fácil um ao outro. Isto significa que uma realidade sociológica como é o desporto, isto vale para o Benfica como vale para os outros clubes todos, claro, dirão assim, pensemos até do ponto de vista do desporto. Rosa Mota, Aurora Cunha, e andamos aqui um bocadinho à volta disto. Sim, sim. Ou seja, eu não creio que metade, vamos imaginar que nós éramos 50-50, metade homens, metade mulheres. Metade da população não está representada numa área como o desporto, não é? Quantas vezes, por exemplo, e nós estamos num órgão de comunicação social, mas quantas vezes as capas dos jornais foram feitas por mulheres? Pergunto, mas a culpa também é nossa. Claro, lógico. Porque nós somos parte do problema. Nós, como consumidores do produto, eu se vir uma capa de um jornal, eu ia dizer o nome, e portanto parei por causa disso, a capa de um jornal sobre o título do Benfica do ESA, não foi capa de jornal de destaque nenhum. Certo. Mas se o Benfica tivesse ganho um título no masculino, isso seria capa. Era capa, havia extras, havia postas, ligações diretas, não é? Dirão assim, bom, mas os benfiquistas não estão interessados em saber nada sobre a sua equipa feminina. E se calhar os likes e os posts, e se calhar até as visualizações deste episódio. É isso. Mas a quem é que compete isto? É a nós. O caminho tem que ser feito. O caminho tem que ser feito de alguma maneira. Tal e qual. E, portanto, não querendo fechar nada, deixa-me dizer-te que relativamente a esta época, o Benfica faz 13 vitórias e 3 empates até o momento, vai com 54 golos marcados e 10 sofridos. O curioso é que nós, em todo este trabalho que temos vindo a fazer na primeira divisão, a equipa de futebol feminino do Benfica ganhou 112 jogos, tem 8 empates e só tem 7 derrotas. Portanto, 120 jogos que ganhamos ou empatamos, só tem 7 derrotas. Estas 7 derrotas são todas com o Sporting. Pois. O que também... Sim, mas ajuda a explicar... Ajuda a explicar a questão até da competitividade, não é? Era suposto que a competitividade fosse... Mas, e para fecharmos o capítulo do futebol feminino, é uma evolução que está a acontecer um pouco em todo lado. E quando digo todo lado, digo na Europa do futebol, sobretudo. Os clubes que existiam tradicionalmente e que eram fortes no feminino, em Portugal, 1º de dezembro, o Futebol Benfica, por aí fora, tendem a ter mais dificuldades, e na próxima temporada vamos ter o Futebol Clube do Porto também na primeira divisão, tendem mais dificuldades a sobreviver, quanto mais a serem competitivos. Mas acontece, por exemplo, no futebol alemão, onde havia o Turbine Potsdam, que chegou a ganhar uma Liga dos Campeões, com o investimento de um Bayern Munique. O Wolfsburgo é fortíssimo, mas o Wolfsburgo é um caso interessante porque o Wolfsburgo, olha, no masculino
muito provavelmente vai descer divisão este ano. Mas o feminino continua Mas o feminino fortíssimo. é há vários anos uma das grandes potências europeias, está a perder um bocadinho essa hegemonia porque o Bayern internamente apostou forte, já é campeão na Alemanha. O futebol, os clubes ingleses começaram a olhar para o feminino de uma forma que os já destaca na globalidade no futebol europeu. Depois há o Barcelona, que eu acho que em Espanha tem um bocadinho o problema do Benfica e do Sporting em Portugal. É o Barcelona e mais ninguém. De certa forma, o próprio Real Madrid no feminino ainda não tem aquela pujança que tem no masculino, mas a evolução parece-me clara, que é os clubes que já são fortes no masculino passarem a ser também os... Reproduz-se, não é? Podemos discutir, deixar para outro episódio se isso é um bom caminho, se é um caminho positivo ou negativo. Deixaremos para outras núpcias, como se costuma dizer, mas para já a nossa vénia às hexacampeãs nacionais, parabéns. No fim de semana, João, vamos olhar para o futsal, já de seguida. Tu estiveste em Gondomar, como o grande benfiquista que és, tu agora só conheces o caminho do pavilhão multiusos de Gondomar. Se pudesses viver lá, vivias lá. A verdade é que estás a ser muito feliz lá. Exatamente. Não, e sobretudo porque também é a modalidade que eu mais gosto. Verdade, é o futsal, verdade. Portanto, junto tudo. Juntas o útil ao agradável, E- não é? E vamos começar pelo feminino, seguindo a linha. Portanto, a equipa do Benfica ganhou a Taça de Portugal feminina, vitória por 1-0 frente ao Nuno Alves, gol da FIFA. O jogo, repara, no futsal, e é engraçado eu estar a fazer esta análise por força das tuas palavras. Sinto que estamos numa situação semelhante, embora mais equilibrada que no futebol. Tu disseste que no futebol nós vivemos numa parceria Benfica-Sporting em termos de competitividade. Claramente que o Sporting abaixo do Benfica, senão o Benfica não era ESA, Claro. ESA campeão. Mas, de facto, o trabalho que tem sido feito no futsal feminino pelo Nuno Álvares é muito positivo. E o Benfica tem tido no Nuno Álvares uma Sim. competição fortíssima, Sem dúvida. que importa destacar e dar aqui os parabéns a esta equipa de FAF, que tem feito um trabalho meritório e excepcional no desenvolvimento do futsal. A guarda-redes do Nuno Álvares é internacional brasileiro. Portanto, estamos a falar de uma equipa Isso que por si, investiu exatamente. e que é... Não quer dizer que a melhor do mundo não seja a nossa, porque é. Porque é. Mas para dizer que estamos num nível de investimento altíssimo, em que o Benfica e o Nuno Álvares se batem de igual para igual nas provas. E, portanto, pode acontecer cair para o Nuno Álvares, Sim. pode Já acontecer caiu para o Nuno Álvares. exatamente, cair para No fim de semana para caiu o para o Benfica. E foi um jogo em que eu digo, são estas as duas equipas, quando os sorteios permitem caminhos separados, elas acabam por se encontrar na final. E a vitória pode cair para uma ou para outra. Neste jogo, eu acho que o Benfica foi demasiado superior ao Nuno Álvares, dominou o jogo todo, estivemos sempre por cima, embora no último segundo quase que acontecia uma tragédia com estava-se mesmo a ver. o jogo aéreo de duas jogadoras do Nuno Álvares e por felicidade, Não do ponto aconteceu, de vista do Benfica, não aconteceu o golo, queria levar para o prolongamento, mas acho que foi uma vitória justíssima de uma equipa que eu acho que é também incrível, que é a equipa de futsal do Benfica, que também não se cansa de ganhar. Sim. E nesse sentido também a nossa vénia, Tal e mas qual. não podia aqui esquecer o Nuno Álvares por todo o trabalho que tem feito no desenvolvimento do futsal. Aqui perto temos um clube, por exemplo, como a Nova Semente, que tem feito algum trabalho também no desenvolvimento do futsal feminino. Mas é como digo, se no futebol há dificuldades, no futsal há também. Obviamente. Não, E à medida que fomos avançando nas modalidades, as dificuldades crescem, não é? Exatamente. No caso do Benfica, nós temos algumas das mulheres Sim. Que eu ia são chegar. obviamente mais importantes no desporto do Benfica, estão também nesta equipa, que representa muito daquilo que tu dizias há pouco. Eu ia dizer, Elas identifica-se. têm uma identificação com o clube. Elas estavam na bancada a ver o jogo masculino. Houve. Como Sim, se sim. fossem de um grupo Se organizado. esqueçam lá os diabos e os Sim, non-names. sim, elas estavam fortíssimas no apoio e, portanto, eu acho que é algumas das mulheres mais importantes Sim, do desporto. a Inês Fernandes tem 18 anos de Benfica. Exatamente. São quase 2 décadas, é a vida toda ali. Uma amiga escreveu no X que uma vez lhe perguntaram se houvesse uma mulher que pudesse ser presidente do Benfica, quem seria? E ela referiu o nome E até da Inês. pela flash no final da taça, não é? Em que ela, de forma extremamente lúcida,
revela que vai ser o último ano, porque se diz que já não é tão capaz de entregar, né? Ponham os olhinhos muitas vezes, há muito boa gente, no masculino, mas também no feminino, mas sobretudo no masculino, às vezes que não conhece o timing da saída, porque até na hora do adeus se pode mostrar amor ao clube. Claro. E ela mostrou de uma forma que emocionou muita gente e que realmente foi partilhado por muita gente. E eu queria hoje bater mesmo muito nesta tecla, ou bater no sentido positivo, da identificação que existe nas equipas do Benfica, que nós, e eu incluo-me aqui e sou parte do problema, e nem quero encontrar aqui desculpas para dizer que não acompanho tantas modalidades no masculino e no feminino. Realmente nós vivemos neste eucalipto que é o futebol masculino, que nos suga, infelizmente suga-nos toda a energia, e que às vezes não temos esta predisposição e este tempo e esta vontade para olhar para o Benfica, porque estas mulheres são o Benfica e são muito mais o Benfica do que se calhar aqueles a quem nós damos mais valor do que devíamos. E eu hoje queria trazer esta linha, este fio condutor. Quase numa lógica de meia-culpa. Completamente, não, completamente. Duarte, mas a experiência que eu posso passar enquanto adepto, e apenas enquanto adepto, é óbvio que se me perguntasses, mas espera aí, tu vais ser campeão no sábado de futebol masculino, vocês hoje estavam a fazer um episódio sobre o feminino, se calhar não estávamos. Claro. Ou seja, se calhar também podemos fazer aqui uma meia-culpa, sem porque dúvida. se calhar estamos a fazer isto porque a nossa equipa de futebol masculino, por acaso até chegou agora ao segundo lugar, não está a fazer uma época assim tão interessante. Claro. Absolutamente de acordo. Mas o que eu posso dizer enquanto adepto é a experiência que eu tenho vivida in loco dos jogos é tão interessante como adepto como é no masculino. E eu vejo um jogo de futsal das nossas jovens e vibro enquanto adepto exatamente como no masculino. Agora poderão dizer assim, bom, mas eu não gosto da velocidade, eu acho que o jogo não é tão bom. Ok, eu não vou discutir essa parte, certo. Mas cada um fará mas a sua. Sim, esse é um caminho que nós temos que fazer, não é? Cada um. É evidente que o jogo, por exemplo, se calhar a modalidade onde isso é muito evidente é no voleibol. Um jogo de voleibol masculino e um jogo de voleibol feminino são completamente diferentes. Mas ok, podem-me dizer, mas eu não gosto de ver o feminino. Tudo bem, não estou a... O que eu quero dizer é, enquanto adepto, o que se sente no pavilhão, o que se sente no estádio, é semelhante à experiência de ver se calhar até para melhor, que às vezes ver a equipa masculina. Agora, também é verdade que muitas destas atletas, como não têm a dimensão mediática que os outros têm, não vivem numa bolha, conseguem sentir essa proximidade. Porquê? Elas estão no meio dos adeptos, elas saem dos pavilhões e contactam com as pessoas, tiram fotografias. Festejam no meio dos adeptos, como foi o caso do futebol feminino. Vocês vão ver as redes sociais delas e são redes sociais de pessoas normais, no sentido que publicam as suas coisas. Portanto, são pessoas que não vivem na bolha que tu falavas há pouco. E se nós nos permitirmos a todos sair dessa bolha, tal e qual, se deixarmos estar agarrados a esse eucalipto e formos viver o desporto que estas jovens nos dão, nós vamos sentir coisas muito interessantes. E portanto, eu acho que isto vale para os adeptos de todos os clubes. Todos. Mesmo para quem está aqui a realizar e que se calhar nunca foi ver jogo nenhum da modalidades lá do clube dele. Fica aí o desafio. Mas eu acho que obviamente a responsabilidade é um bocadinho de todos nós. E é um contrassenso. E nós andarmos Eduardo, mas vamos aqui... dizer isto. Porque não é para mim um escape. Não. Eu não vejo o desporto feminino, tipo, não está a correr bem no masculino. Não. Não é nada disso. Nada disso. No domingo, masculino, feminino, lá estivemos. Sim. E já fui, sei lá, já perdi a conta, os jogos que já vi da equipa de futebol, da equipa de voleibol, já vi o walking patins, ainda não vi a equipa de polo aquático. E não se riam porque é verdade, o Benfica também é campeão em polo aquático. Pois. Feminino. Mas confesso que ainda não consegui ver, porque cá para cima a coisa é mais difícil, o fluvial tem, mas ainda não se proporcionou. Vamos aproveitar este momento só para fazer aqui um desvio rapidinho ao masculino, porque o futsal também deu vitória na Taça de Portugal. Que jogatana com o Sporting. Ao vivo foi dos melhores jogos que eu Nós vi trocamos também. mensagens sobre Muito isso. bom. O ambiente, cá está, na final feminina não estava ao mesmo ambiente, mas aqui vénia seja feita ao ambiente criado na final masculina. E foi um derby, eu já vi vários, então esta época já tivemos alguns. Os desta época até
têm sido bastante interessantes com vários golos. Mas este perdeu completamente. Deu a sensação que o jogo começou e eles rasgaram o guião. Disseram, olha, então ora, vamos para lá. Que grande jogo. Só houve ali um problema, acho eu. Quando estava 3-6 devia ter acabado. Devia. Qualquer jogo com o Sporting, quando está 3-6, termina. Exato. Eu pedi aí à malta da Federação. Era uma regra histórica. Acho que sim. A malta da Federação, sempre que houver um jogo contra o Sporting que esteja 3-6, acaba. Nesse momento, que é para o placar ficar... Não, foi um grande jogo. Nós já temos destacado aqui o futsal do Benfica. Portanto, quase que valia a pena pedir que vão visitar um dos episódios anteriores em que nós falamos aqui, já se falou muito do futsal do Benfica. Há aqui agora vou usar uma palavra em português, um turning point. Já has visto o luxo? Qualquer dia trago uma camisola do Ajax. Se não é das meias, é da camisola. Pá, este homem. E essa mudança resulta, na minha opinião, do treinador do Benfica. A capacidade de terem ido buscar um treinador brasileiro, o Cassiano, está a fazer um trabalho fortíssimo. Acho também que, historicamente, quem for olhar para os últimos anos do futsal vai perceber o Benfica teve claramente um domínio, quando é campeão europeu, etc. Exatamente. O Sporting conseguiu ultrapassar esse domínio do Benfica e começa a aparecer, e dominou, e começa a parecer que o Benfica vai conseguir dar aqui a volta com muitos miúdos. E eu, desta vez, queria destacar a formação portuguesa, o Carlinhos, o Carlitos, o Lúcio, o Raul, 3 jovens formados aqui no Caxinas, em Vila do Conde, que é uma das melhores escolas de formação do país, e que de facto têm uma atitude perante o jogo de alguma arrogância positiva, que são aquele jogador que pega na bola e vai para cima. E isso traz ao jogo uma vertigem, uma loucura, como tu estavas a dizer. E são jogadores que depois permitem jogos como aquele que tivemos na final. Isso. Quando lhes é dada possibilidade de jogar, eles conseguem de facto, e o Benfica, se calhar, está a conseguir fazer a viragem, porque é verdade, somos os campeões em título. Verdade. Temos a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Portanto, o Benfica é neste momento a equipa que detém os títulos, e eu acho que neste momento temos que dizer que o Benfica, depois de ganhar a fase regular como ganhou, é o principal candidato ao título. Há ali o dissaborzinho da Champions que caiu para o lado do Sporting, porque senão caminhávamos para uma época absolutamente... Estou convencido que vamos conseguir ganhar o campeonato. Também. E portanto aqui também uma grande saudação, e se me permitem a nota pessoal, ao meu amigo Raul, responsável pela equipa. Um grande abraço, parabéns. Muitos parabéns, e vamos continuar na onda dos parabéns e regressar ao mais uma vitória do feminino. Isto é um fim de semana. Por mim, era sempre assim. Sempre esta monotonia. Era sempre, é isso. Só tenho pena de não ter aqui o Miguel. É verdade. Eu não percebi, quer dizer, no fim de semana, no episódio em que se fala de mais títulos conquistados, é que não vamos ter outro fim de semana como este. Não, mas esqueçam lá isso. Excluem-nos o Miguel e põem-nos aqui um indivíduo que acha que vai festejar no sábado. Mas pronto, é o que é. Vamos ao hóquei feminino. Mais uma vitória. Taça de Portugal também no hóquei feminino. Vamos avançar a questão do masculino. Não é para aqui chamada, aconteceu. É o que é a vida. Mas até regressando à questão, quer dizer, o hóquei feminino, então, se temos falado de equipas dominadoras do Benfica, no feminino, o futsal, o futebol, o que dizer do hóquei? É um domínio... 10 taças, 12 campeonatos seguidos. É uma coisa assombrosa. E voltando a falar na importância das figuras, a questão da Marlene, acho que é o nome consensual no hóquei do Benfica, e que traz, cá está isto, regresso ao fio condutor do programa. Eu fazendo este caminho, e estando aqui a fazer uma meia-culpa de não dar muitas vezes essa importância às modalidades e às modalidades femininas, realmente tem sido um prazer e é um gosto, muitas vezes em semanas duras por causa dos homens lá em cima, ver este tipo de figuras, de personalidades, de lendas do clube, e portanto a Marlene aqui é destacada na linha da conquista do fim de semana. Sim, absolutamente. E mais, aquilo que eu te dizia, tu vês o jogo, e o jogo é interessante. Sim. Eu parece que me estou a repetir, mas não é um favor. A qualidade do jogo é excelente.
a Marlene e a equipa da Marlene permitam-me esta brincadeira assim, pá, é de facto uma equipa espantosa. Jogam muito, jogam com grande qualidade e, portanto, e por isso é que têm esta capacidade de ganhar 10 títulos na Taça Portugal, 12 campeonatos seguidos. Portanto, eu acho que não é brincadeira. Não é brincadeira, nem pode ser deixado. Imaginem ser uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. O que seria ter uma equipa masculina a ganhar desta maneira. Em qualquer modalidade. Em qualquer modalidade. E, portanto, também aqui o Benfica tem feito um investimento interessante, muito positivo e que deve ser reconhecido por todos nós. Porque é como tu dizias, quer dizer, nós fomos campeões de futebol, vencemos a Taça de Portugal de futsal e vencemos a Taça de Portugal de hóquei. E eu estou convencido que no hóquei vamos voltar a ganhar o título. No futsal, quero acreditar que numa provável final, se lá chegarmos, mas acho que sim, com o Nuno Álvares, também pode cair para nós. Direi, em abono da verdade, que se cair para o Nuno Álvares também não ficarei surpreendido. Não será uma coisa que me... Sim. Vou ficar triste, mas não ficarei surpreendido. No hóquei não. No hóquei eu acho que não tenho grandes dúvidas. Vamos voltar a ganhar um título. E depois, ao que parece, depois destes, outros virão. É esta capacidade de ganhar. É isso, não é? E eu voltando a olhar, a fazer uma introspeção, eu tenho pedido ou refletido muitas vezes e feito a comparação do Benfica no futebol masculino com o Bayern de Munique, que é essa equipa na Alemanha que ganho 10, quero ganhar o 11º e quero ganhar o 12º, e há esse ADN insaciável da procura de títulos, eu aqui a dizer de arrasar os adversários, não no sentido negativo, mas a capacidade que o Bayern, neste caso, no masculino e aparentemente também no feminino agora tem, nós no Benfica, eu ia dizer se descermos umas camadas, mas isso é injusto, não é descermos umas camadas. Se olharmos para os lados, há equipas onde essa fome está lá. Caso contrário, a equipa de hóquei não ganhava 12 campeonatos seguidos. Poder-me dizer, mas os rivais e a competitividade. Uma equipa que não tem fome vai sempre ser surpreendida, nem que seja por uma equipa qualitativamente mais fraca. Tu repara, nós estamos aqui a falar de equipas Portanto, que há mentalidade nestas equipas. Não, mas eu ia... Não me estou a esquecer de outras modalidades que o Benfica tem. Sim, não vamos ter tempo de falar nelas todas. Até porque nós levamos nas orelhas por causa do tempo do último episódio. Vamos lá ver. Mas o polo aquático, e repito, não é piada, é mesmo assim. O Benfica tem uma equipa feminina a competir no rugby. O Benfica, obviamente, é uma equipa fortíssima no basquetebol e eu quero acreditar que vamos voltar a ser campeões este ano. O Benfica tem uma grande equipa no voleibol feminino. Bateu-se com a equipa do Porto nas meias finais do campeonato. Caiu para o Porto no último set do último jogo. Podia ter caído para o Benfica. Embora eu não tenha ficado surpreendido com o resultado. Acho que a surpresa para mim nesta meia-final do feminino, do voleibol, foi o Benfica ter a capacidade de ganhar 2 jogos aqui no Porto. Confesso que se no início da eliminatória me dissessem que iria ficar 3-0 para o Porto, eu diria que é o mais natural. Mas este 3-2 valoriza esse trabalho feito pela nossa equipa de voleibol. E, portanto, dizer que o Benfica, em todas as modalidades que compete, todas as que já falamos, que ganhamos este fim de semana, e outras que irão ganhar, certamente, leva-me a dizer que o Museu Cosme Damião vive à boleia do feminino. Porque tem sido, sobretudo, o desporto praticado por mulheres que tem levado troféus para o Cosme Damião. Pelo menos de forma regular. Sim. A equipa de handball do Benfica ganha de forma regular. A equipa de handball do Benfica, nem de longe nem de perto. Sim. E, portanto, nós temos tido nos últimos anos a capacidade de vencer o desporto feminino muito mais do que temos no masculino. E eu não estou a dizer isto com sentido positivo. E o que eu gostava era que no masculino também ganhasse. Claro. Porque não estou a dizer que o feminino está mal, não é? Mas digo com isto que tenho muito orgulho na direção que o Benfica tomou. E aqui reconhecimento, tantas vezes batemos. Claro. Luís Filipe Vieira, Rui Costa, na capacidade que temos de manter a ganhar as equipas femininas. Certamente um girão com mais investimento, antigamente é que era, etc. Não vou entrar nessa discussão.
O que é verdade é que estamos a ganhar. É isso. E se quando perdemos, eu digo que a responsabilidade é do Rui Costa. Quando Quando ganhamos, também a responsabilidade é Claro. do Rui Costa. E, portanto, também aqui uma saudação para o Presidente, que no fim de semana teve um fim de semana positivo. E eu vi nos olhos dele, porque estava relativamente perto dele no jogo do masculino, a alegria que ele sentiu, que é igual à nossa, eu não tenho dúvidas nenhuma. Já falamos sobre isso. Mas, portanto, fica aqui uma palavra também de reconhecimento. O Benfica é claramente a maior potência desportiva no feminino que há em Portugal. E o que eu gostava era que a competição, no seu todo, crescesse, Certo. porque isso também vai obrigar o Benfica a dar ser à melhor, perna, a ser melhor. Exatamente. E é assim que eu acho que o desporto praticado por mulheres vai crescer, Uhum. porque na nossa sociedade nós precisamos que isso aconteça, Claro. incluindo as próprias adeptas, que têm que também aprender a ver desporto praticado por mulheres, Obviamente. porque a qualidade do jogo é muito boa. Sem dúvida. Vamos aproveitar este momento para falar de outras mulheres que foram importantes na história do Benfica e se calhar tentarmos responder à pergunta que ficou no ar de quem é ou qual foi a mulher mais importante na história do Benfica, porque tu fizeste um excelente trabalho de pesquisa que partilhaste comigo ontem à noite. Eu, se me permites, Força. eu vou responder aqui. Como é que se tu estivesses a seguir o podcast e tivesses Sim. que responder, o que é que tu respondias? Eu vou voltar ao início. É muito difícil. É muito difícil. É difícil porque cá está, historicamente, não há relevância dada às mulheres que foi dada aos homens. Como tu disseste, se calhar referir a Eusébio é fácil. É muito fácil referir a Eusébio. A seguir a Eusébio há a Coluna, há Cosme Damião, há por aí fora. No feminino é mais difícil. Eu já destaquei a Kika, não por eu achar que desportivamente, ou seja, em termos de dar ao Benfica, e ela deu. Sim, mas não ganhou nem de longe nem de perto nada parecido com alguma destas mulheres. Isso. É. Mas acho que é uma figura importante na história do Benfica e do futebol feminino português para combatermos aquilo que muitas vezes se critica, que é a falta de mediatismo. Aproveitemos a Kika no bom sentido de perceber que temos ali uma super estrela mundial que pode levar-nos a todos, e quando digo a todos, futebol feminino atrás. Há uma figura que eu acho que é relevante, que é a Telma Monteiro, Absolutamente. que durante muitos anos mesmo, foi uma figura bem presente, mediaticamente também, e que representava o Benfica. O Benfica Olímpico, o gosto que nós tínhamos de ver judo nos Jogos Olímpicos, ou nos Europeus, ou nos Mundiais, porque a Telma estava lá. Eu, se tivesse que escolher, se calhar mais do que a Vanessa Fernandes, que eu também acho que teve um período bastante forte, mas eu acho que a Telma, se calhar, enquanto representante maior do Benfica, na modalidade, e aqui nem é só quase no feminino, é mesmo como representante da modalidade, eu diria Telma Monteiro. Ok. Eu pensei na Telma Monteiro. Ok. Mas vais discordar, o que é ótimo. Não, podemos... Não é discordar, vais dizer outro. É difícil. É difícil. Eu aqui lembro-me de ter falado da Cezina Bermudas, a esposa do Félix Bermudas, e da importância que ela também teve no Benfica. Algumas das pessoas com quem eu tive a oportunidade de trocar-me algumas mensagens falaram-me de uma patinadora que em 1949 ganhou o título de Rainha dos Patins. Era a Edith Cruz. O que também vai de encontro àquilo que eu há pouco dizia. Havia modalidades a quem era permitido praticar, neste caso ou antes, às mulheres era permitido praticar, porque a ditadura destinava um lugar. Consideravam desportos de mulher. Exatamente. Como se houvesse umas coisas para, para homens e outras para mulheres. Destacar também a Madalena Canha, que foi campeã das Marias, do voleibol, que ganha 9 títulos e que é a primeira equipa que tem presença europeia no desporto feminino. Verdade. Neste caso do Benfica. Portanto, estas duas mulheres, Edith Cruz na patinagem e a Madalena Canha no voleibol. Depois há uma dirigente que não foi muito relevante, mas que eu vou referir porque me lembrava dela de memória, a Suzeta Abreu, que nos anos 90 foi dirigente do Benfica. E aqui ia falar do que foi o dirigismo do Benfica, que de facto não tem tido espaço para mulheres. E esses lugares conquistam-se, mas também se disponibilizam. Portanto, eu acho que deve haver um esforço gradual por incorporar metade da nossa sociedade
nas nossas direções, nos órgãos. Não é com papel menor, nem é um papel por favor, é o papel que têm É o papel que têm direito. tem direito. Ponto. Se tiverem capacidade para o desempenhar. Depois, assim, digamos que do nosso tempo mais presente, a Telma Monteiro, já disseste tudo. Eu, se calhar, se não pensasse direito, era a Telma Monteiro. Sim, porque A Vanessa Fernandes também, porque no triatlo, e ela é vice-campeã em Pequim, e de facto é campeã mundial. Sim. E, portanto, a Telma Monteiro e a Vanessa Fernandes, um bocadinho acima a Telma, e logo a seguir a Vanessa Fernandes, mas uma e outra, um nível altíssimo. E se me permites, destacaria atualmente, de facto esta discussão é difícil. Eu acho que naquilo que representa hoje o desporto do Benfica, é Inês Fernandes no futsal ou a Ana Catarina. As duas, sim. No universo do Benfica, a Ana Catarina tem uma notoriedade, uma presença fortíssima. melhor guarda-redes do mundo. É isso. E isso é muito importante, claro. Sim. Depois, a Marlene do hóquei. Certo. A Joana Soeiro no basquete, que também é uma presença fortíssima do Benfica. Sim. E que tem uma imagem... Tenho um bocadinho de Kika. De Kika. Do ponto de vista da imagem, atenção, esta comparação não é do ponto de vista da notoriedade. Da capacidade de dar notoriedade à modalidade. Isso. Sem dúvida. Há pessoas que têm esse talento. São... É que além de ser são uma estrelas, excelente outros não jogadora, são. além de ser uma excelente jogadora, tem essa capacidade. dimensão. Sim. E eu acho que, do ponto de vista do universo do Benfica, destacaria estas, embora também pudesse ir ao futebol referir, mas como lá está, o futebol feminino tem uma notoriedade maior que as outras, eu não queria agora trazer para aqui o futebol. Portanto, eu diria que atualmente destacaria a Inês Fernandes e a Ana Catarina do futsal, a Marlene do hóquei e a Joana do basquete. Poderei estar a ser injusto certamente com alguns, mas é impossível. Mas deixem aí nos comentários aquilo que vos parece que é a mulher mais importante da história do Benfica, e não vale dizer, como alguns disseram, a mãe do Eusébio. Eu percebo isso. Embora, como eu disse, errados não estão. Errados não estão. Ou as mães dos 24 fundadores. Mas não era tanto por aí que a conversa ia. Mas acho que vale a pena refletir quem foi a mulher mais importante da história do Benfica. Esperando eu que daqui a 100 anos, quem cá estiver, seja mais fácil reconhecer. Seja mais fácil reconhecer ou responder, ou então não. Já é tão natural que já nem é preciso colocar a questão. E mesmo na conversa 2, e verdade seja dita, é-nos difícil escolher a mulher mais importante, mas não nos foi difícil encontrar mulheres importantes. Absolutamente. O que só mostra que não é preciso um grande esforço para realmente se olhar. E verdade seja dita em relação ao Benfica, não fomos ainda nem ao atletismo, nem à natação, e poderíamos continuar. Somos claramente, como é óbvio, parece-me a mim, o clube onde é mais fácil fazer este exercício. Por força de todas estas modalidades que nós temos em altíssimo nível. Confesso que também não fui pesquisar do Sporting e do Porto, nem acompanho. Mas podias ter ido procurar a aposta no feminino do Porto, que é gigante. Calma, vamos lá ver. Para o ano não, já vamos ter a final da Taça de Portugal. Sim, estás à espera de milagres. 15-0 e abaixo disso é derrota. Não, agora a gente depois habilitámos-nos a levar à grande. Não interessa. Mas fica dito. Assumo aqui o que digo. Fica dito. João, contrariamente aos 26 episódios anteriores, vamos falar do futebol masculino. Um bocadinho só. Temos 15, 20 minutos no máximo. Ganhamos 4-1 ao Moreirense. Foi melhor o fim de jogo que o resto, não foi? Não. Foi, sim. Não é? Um bocado por aí. Foi mais um daqueles jogos em que eu a certa altura pensei finalmente uma vitória pacata e tranquila para eu não me chatear muito. Depois temos aquela repetição de quebra. Eu não consigo perceber, não consigo justificar, não consigo encontrar razões para o Benfica se deixar embrulhar num resultado que estava em 2-1, que não atava nem desatava. A verdade seja dita, o Moreirense também não criou perigo. E depois temos o bis do Ivanovic. Eu gravei um vídeo em que fiz esta reflexão e queria trazê-la aqui também para saber a tua opinião, porque acho que o mais importante do que estar a olhar para o jogo é uma vitória, passamos para segundos, vamos ganhar os jogos todos até a final da temporada, portanto vamos acabar em segundo, isso é ponto assente. Atenção que matematicamente pode haver mais do que isso. Tu há 2 ou 3 meses atrás achavas que ias ficar em segundo? Eu não, é isso. Eu já estás em segundo. Eu já fiz as pazes atrás do primeiro. Há muito, muito tempo. Ok, agora temos ali a piada de Temos. Enfim, o primeiro não me interessa. Mas... João, 2 notas positivas e uma negativa.
E é esta reflexão que eu quero fazer contigo aqui, porque eu sei que, cá está, hoje trouxemos um episódio diferente que eu acho que pode ajudar a que muitos benfiquistas que não estão tão alertas possam começar a desenvolver um certo interesse, mas eu sei que há muita gente que está à espera que falemos disto. Eu queria destacar Richard Rios e Ivanovic pela positiva e fazer-te a pergunta com base na reflexão que eu fiz, que foi, durante muito tempo nós batemos nos jogadores porque eles não traziam rendimento. Vieram os dois com o peso daquilo que custaram, e eu aqui não vou incluir Sudakov, porque Sudakov não jogou, portanto não teve impacto no último jogo, e nós focamos-nos muito no jogador. Não traz rendimento, não vale o que custa, etc, etc. E eu olhando para o Richard Rios, já das últimas semanas, e olhando para o Ivanovic, do último jogo, e o jogo com o Nápoles, aqui e acolá que fomos vendo, a minha reflexão foi, o problema foi deles ou foi do coletivo, deste marasmo benfiquista coletivamente, que não os ajudou também a serem, se calhar, os jogadores que eles podem ser? E eu, se calhar, tenho que começar a fazer este exercício. Eles terão culpa, obviamente, o Richard Rios teve jogos miseráveis. Não é por aí. O Ivanovic não teve jogos miseráveis porque quase nunca jogou. Mas, se calhar, a verdade também está aqui no meio. E olhando para este Rios mais confiante, com o Fred ao lado, se calhar fomos um bocadinho injustos, quer com ele, quer com o Ivanovic. Sim, eu concordo contigo. Um grupo de jogadores é diferente de uma equipa, não é? Pois. Um grupo de jogadores é um conjunto de homens que está ali. Uma equipa é quando todos fazem com que o outro se torne melhor. O Fred torna toda a gente melhor. É verdade. Não é? É daqueles jogadores que o Fred aqui sentado no meio e levava a qualidade deste podcast. Mas também fazemos aqui um podcast sobre bacalhau. Ele e o Sheldrop, não é? Fazemos aqui um podcast sobre bacalhau. Não, eu concordo contigo. Eu acho que... E é natural, quer dizer, isso se calhar é um lugar comum do futebol. Todos melhoram quando a equipa melhora e a equipa melhora quando os jogadores melhoram. Pois. Parece que estou a dizer uma redundância, uma coisa sem muito sentido, mas é isto. Sim. Eu acho que o Rios esteve melhor agora, neste fim da época, do que esteve durante grande parte dela, e concordo contigo, o ter o Fred ajuda, não é? Sim. E também acho que o Ivanovic entra bem, embora também tenha entrado numa fase do jogo mais fácil, não é mais fácil, sim, mais propícia às qualidades que ele tem. Sim, o Moreirense, apesar de tudo, tinha a ilusão de ainda poder chegar ao empate, portanto, não estava tão bem organizado. Exatamente. O Pavlidis já tinha feito o trabalho de matar aquela defesa. Exatamente. E, portanto, torna-se mais fácil. Sim, nesse sentido. Agora, eu acho que, concordo contigo, há jogadores que às vezes passam pelas equipas e tu percebes que não está ali nada de especial, e depois nas épocas seguintes afirmam-se de uma forma incrível, como é que foi possível? Mas embora isso não seja a regra, porque a maioria das vezes um jogador que durante um ano inteiro, numa época inteira, num clube desta dimensão, que não se consegue afirmar, também não será muito fácil vir a afirmar-se noutros clubes, porque do ponto de vista da exigência de facto do Benfica, nem que seja pela parte mediática, obriga a ter um estofo mental. Eu não estou a dizer que não há jogadores no Moreirense, por exemplo, que tenham uma qualidade técnica, etc, e se calhar até podiam jogar no Benfica, algum deles, mas uma coisa é jogar com a camisola do Moreirense, e outra é jogar com a camisola do Benfica. E isso há de ter algum peso, não é? Sim, e eles referem isso. Agora eu concordo contigo, eu acho que o jogo foi um jogo um bocadinho cinzento, monótono, mas seguro. Sim. Eu nunca tive aquela coisa de isto vai correr mal. Sim. Ao contrário de alguns jogos, desta vez eu não senti isso. E de facto também senti que há ali um momento quando o Mourinho faz as substituições, desta vez parece-me que quem entrou correspondeu às ideias ao que ele queria, e o jogo acaba por ser um jogo fácil e dá-nos o segundo lugar a posteriori. A posteriori, exatamente. O que leva a crer que aquela vitória em Alvalade pode ter um impacto maior, sem dúvida, na época do que nós se calhar imaginávamos há uns tempos atrás, em que a única coisa que eu lembro-me de ter dito, a única coisa que eu espero é que o Benfica ganhe os 9 jogos que tem para ganhar, e depois disso espero que tenha que ganhar os 5 jogos que tem para ganhar, e logo se vê. Portanto, eu antes de ir à questão mais negativa, só tenho uma mensagem a dar aqui. Odal, tu, por amor de Deus, tu não me repitas exibições como a última, porque eu fico sem créditos para te defender, homem.
O homem não deu uma para a caixa. Tem direito, como toda a gente. Mas, Eduardo, mas falando a sério do Dal, Já o meu Barreiro. Eu acho que o Dal é um bocadinho aquele jogador que nós temos dito aqui. Sim, claro. Se é o melhor jogador que nós imaginámos a titular do Benfica, claro não. Se era uma excelente segunda escolha, um jogador para entrar em rotação, Sim. um jogador que ia fazer muitos jogos, mas que não fosse a primeira Sim. escolha, sim, claro que sim, não é? Agora o homem está a fazer a carreira, a época com mais jogos na carreira, o homem nunca sai, joga sempre. E num clube como o Benfica. E num clube como o Benfica, portanto também esta tem direito, mas por exposição. favor não repitas isso que eu não gostei nada de ver aqui. Quanto ao Barreiro, pá, eu confesso, eu gosto do Barreiro, mas também gosto do Seixal, da Almada. Pá, eu prometi que ia fazer Pois esta piada. Okay. prometeste. Podemos acabar o episódio aqui. Foi um gosto. Não, porque quero ainda falar do Luca Bacchio. Deixa-me dizer, mas não era do Quebec, porque há pouco eu tinha que dizer Sim. isto. Quando os adeptos do Benfica, pá, eu tenho que fazer isto meia culpa, eu sei que isto não tem nada a ver com o que estamos a falar agora, mas olha, eu tinha que dizer, eu não acho que quando há um minuto de silêncio, disse isto a semana passada, os minutos de silêncio são para respeitar. Uhum. Do mesmo modo, quando o hino nacional toca, é suposto ou ouvir o hino ou cantar o hino. Pois. Não é suposto cantar pelo Benfica. Pá. Vão-me desculpar, eu sei que em Gondomar a maioria dos adeptos não o fez, mas eu no pavilhão não me senti orgulhoso desse momento de alguns adeptos do Benfica. Certamente alguns não concordarão comigo, mas o hino nacional é um símbolo do nosso país e, portanto, não é para desrespeitar dessa maneira. Obviamente. E eu prometi a mim mesmo que falava disto aqui. E fizeste Desculpa lá muito bem. ter Eu cortado, não me apercebi. cortado o raciocínio, mas Não. já podes falar do Lucabac. Não me apercebi dessa situação e eu sublinho. Porque querem assobiar o hino da Champions, eu estou com um sim, outro. isso. Agora, quando fazemos piadas com a Norauto, quer dizer, Exato, malta, não por há amor grande de Deus, moral. Respeitemos Sim. o hino nacional, porque o hino nacional não é de ninguém, é de todos nós. Ora, nem mais. E consequentemente do Benfica. Absolutamente. Luca Bacchio. Lucabac. Não vamos perder muito tempo com o Luca Bacchio. Mas ele é craque. É. Então a bater no banco, acho que é muito bom. Acho que teve a intensidade certa. Aliás, foi ele que baralhou ali um bocadinho o Dal, que o Dal a certa altura até se vira para trás e diz: o que é que está a acontecer aqui? O Dal ia fazer o lançamento. Brincadeiras à parte. Também já falei sobre isto e quero saber a tua opinião. E no seguimento daquilo que eu disse logo no fim do jogo, depois em conversa com um grupo de amigos, levou-me a outra reflexão, que eu acho que deve ser a mais importante aqui. O Luca Bacchio reagiu como reagiu. Não é bonito, eu não gosto de ver um jogador do Benfica reagir assim. Está frustrado, vai para o balneário, fala com o treinador, resolve a questão lá dentro, porque me parece que a mensagem que fica não é melhor da coesão do balneário. Em cima disso, um jogador como o Luca Bacchio, que tem zero história no Benfica, que não está a fazer uma época em que eu olho para trás e diga: tem razão, o homem realmente merece, não merece ser substituído aos 57 minutos. É craque, mas parece-me aquele craque que não está com a cabeça no sítio. É craque, claramente, estou na seleção, eu gosto da seleção, eu quero ir ao Mundial. Ali não me parece, confesso, e posso estar a ser injusto com o Luca Bacchio, que seja um jogador que sinta a camisola que está a vestir. E isto leva-me à segunda reflexão, que tem a ver com o seguinte, e é aqui que eu quero também ouvir a tua opinião. Olhando para um passado recente, parece-me que os jogadores não são todos tão maus como a imagem que deixaram. Falo do Cockchu, falo do Luca Bacchio, falo do Aktürkoğlu, que me levou à seguinte reflexão. A escolha de um plantel, a construção de um plantel, não deve ser só com base nas capacidades futebolísticas de um atleta. Quem constrói um plantel, e eu deduzo que no caso do Benfica seja o presidente juntamente com o diretor desportivo e com o diretor de futebol, deve ter em consideração que tipo de personalidade é que está a ser contratado. Concordo. Vai encaixar bem na ideia de plantel que queremos, vai encaixar bem no modo de estar que queremos para o balneário, que tipo de nacionalidades, que tipo de personalidades é que nós vamos querer conjugar. Porque isto buscavam jogadores até eu se me derem dinheiro. Mas é preciso criar uma harmonia. Não é por acaso que todos os treinadores, todos os jogadores, que é uma verdade quase inquestionável no futebol, que os campeonatos, os títulos importantes são ganhos com bons balneários. E parece-me que o Benfica não tem tido... Eu não quero dizer não tem tido bons balneários, mas claramente não tem tido balneários excelentes. Porque senão não tínhamos casos como o Cockchu,
cabe na cabeça de alguém, e eu pensei nisto, já tinha pensado na altura e agora veio com mais força. Aconteceu o que aconteceu com o Kokushu nos Estados Unidos. Claramente não havia harmonia do Kokushu com o grupo, com o treinador, não estava confortável. Cabe na cabeça de alguém o Aktürkoğlu, só porque o Kokushu não estava feliz e tinha que sair, o Aktürkoğlu ter que ir atrás. Qual foi a ligação direta da venda do Aktürkoğlu com a saída do Kokushu? Portanto, porquê? Porque havia uma dinâmica de balneário. Quando o Kokushu sai e acontece aquilo, ficou evidente para toda a gente que a seguir ia o Aktürkoğlu, que tinha sido um investimento fortíssimo, que tinha trazido rendimento desportivo ao Benfica, mas tu percebes que sai por causa de dinâmica de grupo. E pessoas como o Luque Bacchio, eu digo pessoa mesmo aqui, que têm este tipo de comportamentos, que mesmo na questão Prestiani, não se colocou... Atenção, eu não estou a dizer que ele se colocou do lado certo ou do lado errado, mas ficou evidente que ele não estava na facção do até prova em contrário o Prestiani é inocente. Portanto, quem constrói o plantel tem que ter este tipo de capacidade. Absolutamente de acordo. E esta reflexão que eu deixo aqui, e já falei aqui do papel do Simão Sabrosa no Benfica, que eu continuo sem perceber muito bem qual é. Se o balneário não é tão harmonioso, o diretor técnico, que eu acho que é a função dele, que é estar próxima do balneário, próxima dos jogadores, também é a responsabilidade do Simão Sabrosa. Portanto, eu acho que um dos grandes pecados do Benfica nos últimos anos tem sido não saber escolher personalidades que encaixem no grupo. Deixa-me, concordando com parte do que dizes, deixa-me tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo. Eu gosto dos jogadores desconfortáveis. Certo. Ok? Ou seja, num contexto de um grupo, eu percebo que durante uma época haja momentos destes e não vou crucificar um jogador porque acontecem estas coisas. Certo. Quem vê futebol há muitos anos percebe que muitas vezes jogadores excepcionais ou não têm um... João, mas se fores olhar bem, raramente acontecem em equipas que estão de facto não, a ganhar. Já lá ia. Não, já lá ia. Isto para dizer o quê? Dizer que o desconforto do perder, o desconforto de ser pouco usado, eu gosto disso, certo, mais do que o conforto dos instalados. Concordo. Ou seja, eu não vou dizer nomes, mas eu prefiro um jogador que chega ao balneário e parta tudo do que aquele jogador que perde 4 ou 5 jogos e está nem aí e que vai para a discoteca curtir ganhando ou perdendo. Estou contigo nisso. Portanto, aquele jogador que tem ali um bocadinho de raiva dentro dele, eu gosto disso. Porque nesta idade que eles são, estamos há pouco a dizer que são jovens, esta dimensão é importante. O Luque Bacchio já não é assim tão jovem quanto isso. Sim, estão abaixo dos 30 ou estão nos 30. Certo. São jovens. Considerando que tu ainda és jovem. Sim, mas eu já não tenho ambições de ser futebolista profissional. Não é? O Luque Bacchio está a chegar ao pico. Esta é a primeira nota. A segunda é a construção de um plantel, como tu dizias, que vou repetir aquela frase que há pouco também referia. Quando nós temos um grupo, todos crescem com todos. Aquele jogador que chega e que torna os outros melhor. Meio a sério, meio a brincar, o Fred percebe-se que é um líder. E, portanto, percebes que, ok, se calhar não vai ser ele o capitão, ou vai, já conversamos sobre isso, mas tu percebes que ele tem características que o tornam um líder. Sim. E há outros jogadores que não as têm. O Rafa não tem certo, essas características de liderança. E, portanto, dentro de um balneário é preciso ter tudo isto em consideração. Claro. A questão das nacionalidades, admito que sim. A questão das pessoas, dos perfis. Eu não quero acreditar. O Benfica, com o scouting que tem, com as ferramentas que tem disponíveis, não saiba tudo. Pois. Tudo. Sobre os jogadores. Sobre qualquer jogador da equipa fantasma que está prevista para, se não resultar o jogador A, vir o B, e se não vir... Tem que saber. Mas a verdade é que eu fico com a sensação que não tem havido grande harmonia. Porque, repara, e tu sentes essa harmonia como adepto. Tu tiveste plantéis do Benfica que tu percebias claramente que havia coesão. É como te digo, também acho que nesse aspecto, a dimensão do Benfica e a dificuldade que é gerir todo este processo, a notoriedade que o Benfica lhes dá, também muitas vezes só consegues ter essa percepção quando eles cá chegam. Compreendo. Porque não é fácil. Muitos jogadores acham que vêm de grandes equipas. Sim, claro. O Saviola e o Aimar falam repetidamente sobre isso. Sim. Que é, ok, eu venho de uma grande equipa,
pá, vou para o Benfica, tipo, sei lá o sim. que é que... E de repente, uou, não é? O Fred, o Kokshu vinham numa grande equipa da Holanda. Mas não é a mesma coisa. Mas a exposição mediática aqui, a pressão é diferente. É Exatamente. verdade. Ou seja, quero com isto dizer, Certo. tu sabendo tudo sobre o homem, Tens sempre aquela percentagem há que só vais uma perceber como é que eles parte reagem tu lá. além de que venham de fora do país, e repito, são jovens. Certo, claro que Ok? sim. Claro que Se sim. para qualquer um de nós deixar agora a sua família e ir trabalhar para outro país Sim, claro. é uma dificuldade. Agora, é evidente que se me pusessem um salário nas mãos de muitos milhões, eu regressava à Turquia para ir buscar o resto do cabelo, não é? Percebes o que eu quero dizer? Mas isto para dizer, tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo, Sim, eu percebo dizer a que há tua aqui outras reflexão. variáveis, Claro. mas sim, quer dizer, eu não passa pela cabeça que o Mourinho a preparar a equipa para o próximo ano. A semana passada era Andamos Ruben aqui num Amorim. zigue-zague. Esta semana é Mourinho. Portanto, Esta o semana é Mourinho a Mourinho. preparar a equipa para o próximo ano, não tenha dito ao Ruben Amorim como é que ela há de fazer. Eu acho que se vai ouvir o Gonzalo a rir umas quantas vezes no episódio 2. Não, mas dizer que eu digo isto, quer dizer, não pode parecer arrogância, mas eu não me passa pela cabeça que ninguém no Benfica, pá, não estude isto ao mais ínfimo pormenor Eu acredito e que que sim. muitas vezes acredite, não, aquele jogador, pá, de facto tem este passado, mas quando chegar cá, por isto e aquilo, Sim, claro. vai ser possível. Sim, Depois, depois há as variantes, as as variáveis que... lesões, Sim. a expectativa de ir ao Mundial, que mexe sempre com eles. Claro, lógico. E diferentes situações que vão acontecendo. Não quero com isto desculpar nada, apenas dizer que há aqui variáveis. Não, eu só estou a trazer isto porque eu não quero... Porque é uma percepção que existe dos últimos plantéis que não se torne recorrente. Eu não acho que é Tá. a dimensão de vitória. É muito mais fácil ganhar do que perder. E quando tu ganhas, Pois, claro, lógico, sim. É. Sim, naquele ano do Roger Schmidt não havia problemas de balneário, eu, não é? eu tenho a certeza que tu ganhando, tudo isto se resolve. Pois, talvez. Até porque o jogador que está no banco tem que dizer, Claro. pá, pois é, Portanto, só uma solução, amigos. Ganhamento. ganhamento. É. Portanto, João, eu confesso que figuras para mim é fácil. Memória não tenho esta semana, não sei se tens, Não, por aí. Então, mas figura tens. Sim. Então vamos à figura da semana. Eu vou ser muito rápido, porque não quero roubar muito tempo. Para mim, as figuras da semana são todas as mulheres e também os homens que ganharam títulos para o Sport Lisboa Benfica este fim de semana. A minha figura é o Presidente Rui Costa, porque se eu tenho a capacidade de, em 20 e muitos episódios, discordar dele e dizer que não lhe reconheço que esteja a fazer um bom trabalho, dizer que quando ganha, a responsabilidade e o mérito é todo dele. Portanto, a minha saudação da semana e a minha figura da semana é o Presidente Rui Costa, por ter ganho tudo o que ganhou este fim de semana. Nem mais. E estou contigo. Portanto, memória deixamos para o próximo? Isso. Deixamos para o próximo. Então, só uma forma de terminar, mais do que nunca, porque realmente o último fim de semana foi glorioso e por isso... Viva o Benfica!